Se você vai fazer o Enem 2024, talvez agora você esteja com dificuldade de saber por onde começar. Afinal, a prova está lá longe e existe uma longa jornada até ela. Por isso, eu preparei um guia completo de como começar a se preparar para o Enem 2024 da maneira certa. Porque começar do jeito errado pode significar perder motivação, se perder no caminho e ter que recomeçar inúmeras vezes daqui até a prova. E não é isso que a gente quer para você. Então vai pegando papel e caneta, porque o que eu vou te passar aqui vai te aproximar de uma nota na redação de 900 para cima, com a preparação certa. Eu sou a Luma, sou formada em letras, doutoranda em linguística, criadora do método LP, o método Lume Ponto de redação e mais conhecida como a fada da redação. Então você pode me chamar de fada e pode contar com a minha magia aqui na sua nota, combinado? Mas para isso você vai precisar se inscrever no canal, ativar um sininho e já dar o like aqui embaixo desse vídeo. O primeiro passo para a gente se preparar do jeito certo para o Enem 2024 é conhecer o calendário de prova, o que vai acontecer e quando, para que a gente não se perca e acabe perdendo, por exemplo, as inscrições ou alguma outra etapa importante. E a primeira data, o primeiro momento importante do Enem todos os anos é a publicação do edital. O edital é um documento que diz como vai ser a prova naquele ano. Ele é um documento técnico, às vezes não é muito fácil de ler e entender. Então quando sair o edital eu vou gravar um vídeo aqui no canal lendo junto com você, tá bom? A gente não tem a data oficial, mas o edital geralmente sai em março e eu encontrei uma fonte dizendo que vai sair no dia 21 de março. Mas isso não é oficial, tá? Quando houver a data oficial, você vai saber. Depois do edital, vem o momento de solicitação de isenção da taxa do Enem. O Enem tem uma taxa que as pessoas precisam pagar, a não ser que elas estejam no terceiro ano do ensino médio da escola pública. Mas, se você não tem condições financeiras para pagar essa taxa, você pode solicitar a isenção. E existem outros critérios também. Quando sair o edital, eu falo melhor sobre isso aqui com vocês. Também não temos data ainda oficial desse calendário, mas a previsão é que isso aconteça em abril. Não é oficial, mas ali por abril provavelmente vai ser o momento de solicitar a isenção. E aí, se ano passado você solicitou, mas não fez a prova, esse é o momento também de justificar, senão você não pode solicitar de novo. Resolvida essa etapa da isenção, o calendário do Enem vai para sua terceira etapa, que é, na minha opinião, uma das mais importantes, as inscrições. Geralmente as inscrições do Enem acontecem em maio. Tem alguns sites que estão dizendo que vai acontecer no dia 7 de maio de 2024, mas essa data não é oficial. Então, por enquanto, o que você precisa ter em mente é, mais ou menos em maio ali eu vou estar fazendo a minha inscrição. No edital vai ter todas as datas certinhas, tá? Por mais que não haja ainda um calendário oficial com as datas oficiais, é legal você saber as etapas e mais ou menos o mês em que elas acontecem, para que você não perca nada importante. E por último, depois das inscrições, é só o dia do Enem mesmo, que costuma acontecer em 2 domingos no mês de novembro. Eu vi em um site que a previsão é que a prova aconteça nos dias 3 e 10 de novembro, mas essa não é a data oficial ainda. É só uma previsão, porque geralmente são nos 2 primeiros domingos de novembro. Mas a gente precisa esperar isso. De qualquer forma, no começo de novembro você vai estar fazendo a prova. Beleza, Luma, já entendi que o Enem tem um calendário com essas etapas que são super importantes e que eu tenho que ficar de olho nisso a partir de agora. O segundo passo, para mim, muito importante, é entender a importância da redação no resultado da sua prova do Enem. A prova do Enem é composta de 5 partes. 4 são partes objetivas, ou seja, questões em que você vai marcar o X. Então você vai fazer uma parte que é só de linguagens, onde vão ter as questões de língua portuguesa, língua estrangeira, por exemplo. Outra parte é de matemática, outra parte de ciências humanas e a última ciências da natureza, que é onde entra química, física, biologia. E por último, a redação. A redação é a única parte da prova que não é objetiva, não é de marcar X, e sim de escrever. E na minha visão, ela é o maior combustível para subir a sua média final. Por quê? Porque a redação, gente, primeiro que ela é a única parte da prova que vale 1000 pontos redondos. As outras partes da prova, elas valem números quebrados por conta de uma metodologia chamada teoria de resposta ao item, que é como as questões do Enem são corrigidas. Então, basicamente, é feita uma conta muito louca lá pelo algoritmo que te dá um número quebrado. A redação não, a redação ela vale 1000. Além dela valer 1000 redondo e as outras
provas valerem menos e números quebrados, ela é a parte da prova mais fácil de você tirar uma nota de 900 para cima. Se tirar uma nota máxima em matemática é algo extremamente mais difícil do que você tirar um 900 mais na redação do Enem. Isso acontece porque a redação é a parte da prova do Enem mais previsível, de longe. Por mais que o tema seja imprevisível e ele tenha pensado para ser imprevisível, o tipo de tema não. O Enem sempre cobra um problema e saber disso faz com que você chegue na hora só buscando entender qual é esse problema. Você consegue se preparar para o momento da redação muito mais do que para as provas objetivas, para marcar as questões. Você não faz ideia de que textos eles vão colocar naquelas questões, quais alternativas eles vão colocar. Ou seja, o que eu quero te dizer é que teu resultado em redação está muito mais no seu controle do que nas demais provas. A gente consegue prever a estrutura, os critérios de correção e o tipo de tema. A gente consegue chegar lá com argumentos e repertórios prontos para qualquer tema. A gente consegue treinar e realmente saber como a gente está indo em redação e replicar esse resultado no dia da prova. Então, o meu conselho é que, para você começar a se preparar para o Enem do jeito certo, a redação seja uma prioridade para você. Coloca a redação em primeiro lugar, resolve primeiro redação. Depois você continua treinando redação, mas você consegue gastar o seu tempo com outras coisas, como matemática, ciência da natureza e tua vida pessoal também. Beleza, Luma, entendi o calendário, entendi que redação tem minha prioridade, mas por onde eu começo a me preparar com redação? Você precisa definir 3 M's para se preparar para redação. O primeiro M é de mentor. Mentor é a pessoa que vai te guiar no que fazer na redação, porque existem inúmeras formas de fazer uma redação, tanto boa quanto ruim. Quem vai te dizer o que você precisa fazer semana após semana daqui até o Enem não precisa ser você mesmo. Por isso que muitas pessoas começam estudando pelo YouTube, mas optam por seguir no meu curso para receber a minha mentoria, o meu passo a passo, a minha orientação do que fazer. Gente, ter um mentor é essencial para qualquer coisa que a gente queira conquistar nessa vida. O problema é que muitas vezes o mentor que a gente já tem acesso na escola ou no cursinho não é a melhor pessoa para guiar a gente, acaba deixando a gente mais confuso, mais perdido, desmotivado, com a autoestima intelectual lá no pé, e isso é uma grande pedra no caminho. O segundo M é de método. Você já ouviu aquela frase de Alice no País das Maravilhas em que o gato fala: se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve? Pois é, no Enem a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente quer tirar um 900 mais na redação e ter uma média final boa o suficiente para entrar na faculdade que a gente quer e no curso que a gente quer. Então não é qualquer caminho que vai servir. Se eu simplesmente sigo de forma aleatória daqui até o Enem, sabe o que vai acontecer? Eu vou acabar em algum momento me perdendo, me desmotivando e desistindo. E aí eu procrastino, desisto, depois eu me arrependo, sinto uma culpa gigantesca por ter perdido tempo, tento recomeçar 10 vezes mais ansiosa do que eu já estava e com muito menos tempo. Por isso, ter um método, ter um passo a passo é igual você ter ali o GPS no seu celular te dizendo onde virar, o que fazer. E para mim, um bom mentor precisa ter um bom método também, porque não adianta, gente, um mentor que não tem método. Numa aula você vê uma coisa, noutra aula você vê outra e você acaba se perdendo. E o último M é M de material. Muita gente subestima a importância de você ter um material de qualidade para poder estudar e principalmente fazer redação. Por que você trava e não sabe como começar? Porque você não tem um material que te traga todas as maneiras possíveis e mais vantajosas de começar, para você só escolher. É a mesma coisa que, sei lá, você chegar num restaurante e ter que dizer o que você quer comer sem ver o cardápio. Fica muito mais difícil, porque tudo é possível. Você não sabe o que tem no restaurante que você possa comer, que você possa pedir sem o cardápio. Então eu quero que você entenda que ter um bom material, e quando eu falo bom material, eu não tô falando da apostila do cursinho, aquela apostila desse tamanho, caríssima e cheia de teoria sobre texto dissertativo argumentativo e propostas de redação. Isso não é um material a que eu tô me referindo, eu tô me referindo a um material de qualidade, algo que realmente te ajude com prática. Então, assim, eu sei que quando eu vou fazer redação, eu vou colocar de um lado o meu material, do outro lado a folha de redação e eu vou consultar. Fora nos simulados. Beleza, Luma, escolhi o meu mentor, vai ser você, escolhi o método, vai ser o método LP e lá dentro tem o material. Então já tô com os meus 3 M's em mãos para começar o meu ano de estudos. O que eu faço agora? A partir de agora, você já tem tudo definido, calendário, redação como prioridade e os 3 M's,
A gente vai organizar a tua vida semana por semana. Então você não vai pensar no Enem em termos de dias, tipo, faltam 200 dias, faltam 157 dias, não. Porque é um número muito grande, a gente se perde. Mas a gente também não vai pensar em termos de meses. Tipo, faltam 8 meses pro Enem, faltam 7 meses pro Enem. Não, é um número, um mês, gente, é um período muito grande, é muito fácil a gente se perder ali dentro. A partir de agora, a tua jornada daqui até o Enem está dividida em semanas, tá bom? Então a gente vai organizar as tuas semanas. Toda semana você precisa fazer 4 coisas. Então não é todo dia que você vai ter que se preocupar com redação, tá? Mas toda semana você vai ter que fazer 4 coisas. A primeira coisa é o que eu chamo de bloco de estudos. É o momento em que você vai sentar para estudar. Assim como a gente estuda as outras matérias, a gente precisa estudar a redação também. Assistir aula, fazer anotação, tá? Então, bloco de estudos. Isso que você tá fazendo agora, assistindo esse vídeo, faz parte de estudos. Por que é um bloco, Luma? Porque é um período de tempo em que você vai fazer só isso. Pode ser 1 hora por semana, tranquilamente. Você vai sentar e vai assistir aula de redação. A segunda coisa que você tem que fazer toda semana daqui até o Enem é treinar. Você vai treinar a redação. Aquilo que você aprendeu no teu bloco de estudos, você já tem que aplicar. Nada de ficar acumulando um monte de informações que não são úteis. E quando eu falo úteis, gente, é imediatamente úteis. Não é tipo, isso aqui um dia eu vou usar. Um dia eu vou usar essa citação. Não, se esse dia não é amanhã, provavelmente vai ser nunca. Terceiro, bloco de interação. Toda semana você precisa estar em contato com pessoas que estão na mesma jornada que você e ou seus mentores. Você precisa tirar dúvida, você precisa falar sobre redação, você precisa compartilhar, se conectar. Por quê, gente? Essa jornada de estudar pela internet, ela pode ser muito solitária. E qual é a consequência disso? Como você não tem nenhum laço, você não conhece ninguém, tipo assim, você não conversa com ninguém que vai fazer o Enem, você não tira suas dúvidas, você fica ali sozinho, só assistindo a aula e treinando, é muito fácil se desestimular e acabar se afastando. E aí você tá convivendo só com pessoas que não vão fazer o Enem, ou vão fazer o Enem, mas não estão nem aí pra nada, e não sabe por que você tá achando tão difícil se preparar pro Enem. A ambiência, gente, é o poder do ambiente sobre a nossa cabeça. A gente precisa de um ambiente que exale 900 mais, sabe? Por isso que no Método LP tem comunidade, e por isso que eu não abro mão disso. Você tem que estar lá, tirando dúvida, batendo papo, conhecendo, compartilhando suas vitórias, suas angústias, isso é essencial. Mas principalmente tirando dúvida, tá bom? Porque se você fica com dúvida de uma semana para outra, você esquece. E às vezes é bem aquilo que você precisa saber na hora do Enem e não tirou dúvida, não sabe. E por último, bloco de autoanálise. Se você não parar toda semana para ver tua redação, ver a correção, quanto você tirou em cada competência, o que você errou, as chances são que você vai toda semana fazer uma redação com os mesmos problemas. E aí fica, Luma, não sei por que a minha nota está estagnada. E não vai saber enquanto não fizer autoanálise. Mas eu sei, é difícil, gente, se autoanalisar, porque é a mesma coisa que uma mãe botar defeito no próprio filho. Você fez o texto, às vezes você não enxerga os problemas. Por isso, existem técnicas de autoanálise que eu também ensino no Método LP. E é isso. Esses são os 4 passos para você começar a estudar para o Enem do jeito certo. Se você quiser a minha ajuda para fazer tudo isso, você vai entrar no Método LP, que é o meu método de redação, onde tudo isso já está pronto lá te esperando. Material com modelo de redação, minhas citações, lista de conectivos perfeita, monitoria semanal tirando dúvida, correções de redação para você mandar e ter esse feedback, e as aulas mais objetivas e didáticas sobre redação, modéstia à parte, que você já viu na sua vida inteira. 2024 é o ano do seu 900 mais e ponto, tá?